Tem uma reunião que tem o potencial de ser a com maior impacto na carreira de alguém e, ao mesmo tempo, a pior reunião que ninguém quer participar e ninguém tem vontade de entrar nela. E essa reunião é a um, reunião individual entre o líder e o liderado. No vídeo de hoje eu vou te falar por que essa reunião é tão importante, motivos que fazem ela ficar ruim e vou te dar também um framework prático direto ao ponto de como corrigir ela. Sou o Felipe Adamoli, sou sócio da Tech Leads Club e sou sócio de uma comunidade que já tem mais de 1.700 membros, entre eles Dev Sênior, Tech Lead, Staff, Principal, Manager, de grandes empresas, tanto do Brasil quanto do mundo. E esse ponto assim de reuniões individuais é algo que aparece com frequência, tanto na comunidade quanto até nas mentorias que eu dou, porque tanto muitas lideranças têm dificuldade de estruturar uma boa 1 a 1, como muitos liderados acham às vezes as 1 a 1s meio improdutivas e não sabem muito bem como abordar isso com os líderes deles. E eu olho para isso com muita empatia porque eu lembro das primeiras 1 a 1s que eu conduzi como líder e eu sei que elas não foram muito boas, assim. Eu lembro de, por vezes, até sair delas achando que estava tudo alinhado e uma semana depois ver o liderado tendo comportamentos completamente diferentes do que eu esperava e que eu achava que eu tinha alinhado na reunião. Então, por isso que eu acho que é uma reunião que tem muito potencial, tanto pro bem de tu conseguir ajudar a pessoa na carreira realmente, quanto pro mal de tu acabar gastando o tempo das duas pessoas e não chegando a lugar nenhum. Para começar, é importante entender que a 1 a 1 é uma reunião muito usada para pensar muito mais sobre a parte de carreira e futuro da pessoa. Eu, particularmente, gosto muito de usar ela de uma maneira que tu consiga alinhar bem com a pessoa. Qual é o momento dela de carreira, assim, quais as forças ela tem, quais os desafios ela tem, e a partir disso, trabalhar junto para ajudar ela a evoluir, sabe? Em empresas que tu tem um framework, um plano de carreira claro, é bem mais fácil porque tu consegue pegar, por exemplo, no ciclo de avaliação de desempenho, quais são as coisas que a pessoa precisa evoluir, e nessas 1 a 1s, como líder ou mentor, tu vai ajudar ela a passar por isso. Então, isso é uma coisa importante, é uma reunião que eu gosto de usar muito mais para carreira, para esse alinhamento de objetivos e habilidades. E outro ponto importante é que ela é uma reunião que deveria ser majoritariamente do liderado, sabe? Então, em vez do líder chegar e empurrar um monte de coisa pro liderado, falar 80% do tempo, na verdade ele deveria escutar 80% do tempo e falar 20%. Então, alinhar com o liderado que essa reunião é dele, que a expectativa é que ele traga dúvidas, problemas, desafios, coisas que ele precisa evoluir. E como líder, o que eu tento só é tentar manter ela bem focada nesse processo mais de carreira e até quando a gente vai pegar mais um exemplo do dia a dia, a gente usar para analisar o todo, assim, as dificuldades que a pessoa tem, para onde ela precisa evoluir e o que precisa ser feito. Então, tendo a visão do que é o objetivo dessa 1 a 1 no alto nível, agora eu vou falar um pouco sobre os principais erros que acontecem e fazem as 1 a 1s não serem boas e no final, fica comigo que eu vou te compartilhar um framework sobre como tocar uma boa 1 a 1. Sobre os erros, um que é muito clássico é isso de transformar a 1 a 1 num status report, assim, sabe? Então, tu discute muitas coisas dos projetos, das tarefas, tu fica falando muito do operacional, às vezes até um pouco tático, mas tu não entende o porquê que aqueles problemas estão acontecendo mais no alto nível e como aquela pessoa pode ajudar a resolver, sabe? Em vez de discutir o problema de que as tarefas estão sempre bloqueadas, é tu tentar entender, pô, por que tu não tá tendo autonomia e te desbloqueando? O que eu, como líder, posso fazer para tornar o trabalho mais fácil e tu te sentir mais à vontade, tá? Então, tu dá alguns passos acima ali, ou às vezes até abaixo, para entender a causa do problema, te ajuda a sair desse mais operacional e tentar entender num nível mais alto nível como gestor tu pode ajudar mais a pessoa e como liderado, o que tu pode evoluir nas tuas skills para realmente resolver esses problemas que estão acontecendo no dia a dia. Então não ficar discutindo esses pontos de status report, isso deve ficar na daily e outras reuniões do projeto ali, ou até assíncrono no canal. A reunião ela é feita muito mais para olhar esses pontos de carreira, evoluir as pessoas e desbloquear elas mais alto nível. Outro ponto que eu até falei um pouco é isso do líder falar mais do que escutar, sabe? O líder deve estar ali para falar 20% da reunião, a reunião é do liderado, ele vai trazer as coisas, então tu tem que estar ali muito mais para apoiar ele, tirar dúvidas, dar um direcionamento. Às vezes até se ele estiver indo para a direção errada, fazer muita pergunta, assim, entender, pô, por que tu está priorizando isso no momento de carreira? Se a tua avaliação de desempenho foi essa, se ficou combinado é isso e tal. Então ajudar a pessoa a entender por que ela tá olhando para uma situação errada e se ela estiver olhando para o lado certo, tentar impulsionar ela e se colocar à disposição, assim, ó, eu como liderança, como é que eu posso te ajudar mais e tal. Então tentar ter uma postura bem propositiva, de ouvir muito e quando falar mais fazer perguntas e se colocar à disposição. Outro ponto bem clássico é cancelar muito as 1 a 1s ou tá sempre encurtando, assim. Isso faz com que tu não crie um ritual, sabe? Eu particularmente gosto de fazer uma 1 a 1 de carreira mensal com os meus liderados e se tem alguém que tá, pô, assumindo uma posição nova, tá passando por algum desafio específico, eu até faço mais
semanal ou quinzenal, mas mensal todos eles sabem que a gente vai ter um papo de carreira. O meu objetivo é manter eles, garantir essa frequência, garantir um formato estável, para que a gente crie esse hábito de, olha, uma vez por mês a gente vai discutir a tua carreira, é teu papel vir até aqui trazendo os pontos que tu quer trabalhar, e eu vou te guiar por um lado que a gente esteja seguindo o framework do que a empresa espera de carreira e te dando oportunidades para que tu possa crescer o que tu quer desenvolver. Então, é importante não cancelar, não remarcar, não ficar mudando toda hora, porque isso dificulta criar um ritual, assim, as pessoas se habituarem a isso. E o último ponto, vai ter essa 1 a 1, vocês vão sair dali, vão combinar coisas que a pessoa pode fazer, pontos que ela pode melhorar e tal, e isso não ficar documentado em nenhum lugar e tu não dar follow-up sobre esses pontos, assim, tu não perguntar como tá indo, sabe? E aí não precisa esperar, por exemplo, no meu caso, que é uma reunião mensal, eu não espero o próximo mês para entender como a pessoa tá evoluindo. Eu vou ter uma rotina de semanalmente passar pelos meus liderados e trocar uma ideia ali. Ah, pô, como é que tá em tal ponto? Precisa de ajuda e tal. Se necessário, faz mais uma reunião mais de trabalhar junto mesmo. Mas é importante que tu primeiro anote o que ficou combinado e que tu faça esses follow-ups, que tu vá tentando entender com a pessoa se ela tá realmente executando o que foi combinado. Porque se tu faz uma reunião para fazer uma análise de como a pessoa tá indo, tu monta um plano de ação e ela não executa, essa reunião, invariavelmente, ao longo do tempo, vai acabar ficando inútil porque nada que se combina nela é feito, né? Então é importante responsabilizar o liderado, acompanhar o liderado e garantir que as coisas estão acontecendo. Então, de erros, os principais são esse, de transformar num status report, o líder falar demais, não ter essa frequência, rotina e acabar cancelando muito, e também não definir ações e não fazer follow-up nelas. E essas são as coisas que acabam, ao longo do tempo, desgastando essa reunião, deixando uma reunião morosa ou que ninguém queira fazer parte, sendo que, cara, é uma oportunidade absurda para o liderado aprender com o líder e uma oportunidade muito grande do líder de colocar a pessoa na direção certa que vai ter mais impacto no time. E isso tudo pode ser resolvido com um framework bem prático, assim, que é, primeiro, definir uma frequência para essa reunião. Tem gente que gosta semanal, quinzenal, mensal. Isso vai depender muito da necessidade do liderado e do tempo dos dois, mas eu começo normalmente com uma 1 a 1 que vai ser mensal. Quando eu garanto que eu consigo cumprir aquilo, eu vejo que as pessoas têm necessidade. Se preciso, eu diminuo a frequência. O que não dá é para tu tentar fazer uma frequência menor, tu nunca conseguir ficar desmarcando e não conseguir fazer essa rotina. Isso é um ponto que é importante, definir uma frequência clara, conversar com o liderado e dizer que essa reunião é principalmente para ele, então mostrar, olha, essa reunião é tua, eu vou falar 20% do tempo, 80% é teu, então te prepara, traz seus desafios, anota eles ao longo da semana, traz uma pauta e a gente vai se mover pela tua pauta. E sempre na reunião começa por isso, olha, quais os principais pontos tu tem pra gente trabalhar hoje, quais são os seus desafios, vamos começar pelo que tu precisa. Então, sempre deixa com que a pessoa comece pelo que ela tá precisando. O que eu gosto também é sempre fazer uma análise antes das 1 a 1, olhando pro framework de carreira da pessoa e pelas minhas anotações, como é que ela tá avançando. Hoje em dia até, pô, com o uso de IA tem muita coisa mais fácil, assim, de tipo, pô, pode mandar para qualquer LLM como contexto o framework de carreira da empresa. Tu pode usar, por exemplo, transcrição das reuniões também para falar um pouco se já tem feito e ali dando prompt e realizando uma análise ali realmente do que está acontecendo e manter essa documentação para ti mesmo. Então, eu tenho usado muito IA para montar essa minha avaliação em cima do framework de carreira da pessoa para ir ajudando ela, os principais desafios e avaliar depois as transcrições das reuniões para entender os principais pontos de desafio e como eu posso ajudar a pessoa. Então, isso ajuda, assim, pô, tu dizer para a pessoa te preparar, tu te preparar também, deixa ela falar a maior parte do tempo. E perguntas que eu gosto de fazer na reunião é como eu posso te ajudar mais como liderança, quais são os principais problemas que tu tá enfrentando hoje que tu acha que poderiam ser removidos. E também eu gosto muito de pedir feedback, assim, olha, já te dei alguns feedbacks sobre o teu trabalho, eu gostaria muito que tu me desse feedbacks individuais sobre eu como líder, como é que eu tô agindo, o que tu gostaria de melhorar. Então essas são 3 perguntas que eu faço normalmente, mais pro final da reunião, assim, para eu também ter um pouco de input de como eu posso melhorar, como a empresa pode melhorar, e aí eu priorizo isso como tarefas para que eu faça, e quando eu faço e mostro para a pessoa que eu tô agindo a partir do feedback dela, passa a ser uma reunião que ela valoriza muito mais, porque ela vê, pô, eu tô levando meus pontos, a pessoa tá me escutando e tá realmente agindo sobre os problemas, e para ela passa a ser uma reunião muito valiosa. Então, em resumo, é importante que tu entenda que a 1 a 1 tem esse potencial de ser uma reunião com um impacto muito grande, tanto na carreira da pessoa, quanto para melhorar o time que tu tá tocando ali através dessa pessoa. Tu entenda que tem esses erros que é importante tu evitar, não cometer, e também tu siga esse framework que eu passei ali de, cara, ter uma frequência certa, fazer com que a pessoa
se prepare, tu te prepare também e tenha perguntas ali que tu consiga tirar ações para te tomar, tu executar e a pessoa ver que realmente aquela reunião está sendo valiosa. Se tu quiser mais conteúdo sobre isso, te aprofundar mais, eu te recomendo entrar lá na Tech Leads Club. A gente tem uma trilha sobre liderança de alta performance, que eu falo muito sobre essa parte de gestão de pessoas, gestão de time, além disso, como montar um PDI, que é uma coisa muito legal de tu ter e acompanhar durante as 1 a 1 também. Todo esse ferramental que tu precisa para fazer uma boa gestão de pessoas. E se tu for liderado, não tiver um líder e tal, vale muito a pena tu já entrar lá para olhar um pouco desse conteúdo para entender na perspectiva de o que que tu pode fazer e o que que tu pode propor pro teu líder, pro teu manager, porque, cara, a carreira é tua no final do dia, se o teu líder não tá fazendo, é importante que tu brigue por essas coisas, porque no final do dia ninguém é tão interessado ou impactado pela tua carreira quanto tu mesmo, então tu tem que ir atrás das coisas, garantir que elas aconteçam para te seguir evoluindo. Por hoje era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se fez sentido para vocês, dá um like aqui, te inscreve no canal também para não perder os próximos, e também deixa nos comentários aqui os principais desafios que vocês têm nas reuniões individuais, que eu ajudo vocês, quem tá vendo o vídeo pode ajudar também. Se tu tá curtindo esses conteúdos e quiser ver mais coisas também, dá para me seguir lá no LinkedIn e no Instagram, que eu tô produzindo coisas por lá também. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.